armadilhas do maligno. Bom, queira você ou não, acredite ou não, Deus existe, os anjos existem, mas o diabo também existe, e os demônios também existem. O intuito dessa mensagem é ajudar você a não cair nas armadilhas de Satanás. É ajudar você a não estar preso ou debaixo da influência. Querido, eu saí de casa para me dedicar às coisas do Evangelho, já fazem aí uns 18 anos, e nesse tempo todo, cada vez mais e mais eu vejo que sim, existe Deus, existe o diabo, existem anjos e existem demônios. E você acreditar ou não acreditar que eles existem, não vai mudar o fato de que eles existem. Na realidade, eles até ficam felizes quando alguém não acredita que eles existem, porque assim eles podem trabalhar de forma anônima, podem trabalhar sem que a pessoa perceba a sua existência. Eu lembro logo quando meu tio havia casado e se estabeleceu na sua casa nova e estava tudo bem, e depois de algum tempo ele percebeu que algo quebrou, era madeira, né? Algo quebrou, e ele resolveu então olhar o que havia acontecido. E olhando por baixo, ele percebeu que uma parte da estrutura havia sido totalmente consumida pelos cupins. E o fato de que ele não estava vendo os cupins não mudou também o fato de que os cupins estavam agindo em oculto, agindo sem que ele percebesse. Quando ele se deu por conta de que os cupins estavam agindo, o estrago já tinha sido feito. Por isso hoje eu estou aqui para abrir os seus olhos, para que você vá espiar debaixo da casa, para ver se algum cupinzinho não está lá corroendo, amém? Agora, nós vamos entender um pouco melhor como este inimigo age, para que nós não venhamos a cair nas ciladas dele. A Bíblia nos diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, na NVI, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Primeira coisa é o seguinte: você acredita na Bíblia? Amém. Bom, na Bíblia está escrito o diabo, o nosso inimigo. Então ele existe. Se você crê na Bíblia, você precisa crer que sim, existe um diabo. Ok. Segunda coisa, ele não é um leão, mas aqui diz que ele está rugindo como um leão. Os leões, de forma geral, eles não rugem no momento que eles desejam atacar a presa. Isso é contraproducente. Na realidade, se eles chegarem diante da presa e der um rugido, a presa vai fugir. Normalmente, quando eles rugem, se alguém está pensando em invadir o seu território, então eles vão rugir para dizer: não, peraí, esse território é meu. E se o leão está rugindo, é porque nós somos o povo que está avançando sobre o território que ele pensa que é dele. Então, como nós somos o povo que está avançando, ele tenta rugir. Para quê? Para tentar gerar em nós algum tipo de confusão, ou até debandada, que é quando os animais fogem, né? Para ver se consegue isolar algum. E isolando, esse um se torne ali um alvo para ser caçado. Então, o grande objetivo do diabo é nos causar este medo, porque ele sabe que nós somos uma ameaça real contra as trevas. Nós quem? A Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é, usando essa linguagem, né, o predador natural do diabo e seus demônios, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos foi dada autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada lhes causará mal algum. Nós somos chamados por Deus para oprimir o reino das trevas. Não estou falando de oprimir pessoas, estou falando de oprimir os demônios, seres espirituais, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as forças espirituais do mal, as regiões celestiais, do mundo espiritual. E dito isso, também afirmo que essa é uma mensagem segundo o que presteitua o cristianismo, segundo aquilo que está escrito na Bíblia. Nós não estamos aqui tentando agredir ninguém, mas explanar o que a Bíblia Sagrada, o nosso livro de fé professa, aquilo que Jesus nos ensinou, o que o cristianismo crê. Amém? Amém.
Então, o cristão, ele é alguém que precisa causar medo nos demônios. A presença de um cristão no ambiente, ela precisa deixar aqueles demônios ali agitados, porque nós estamos avançando. Você chega de repente numa empresa, você foi recém-contratado naquele lugar, e os demônios estavam agindo naquela empresa, mas quando você chega, os demônios precisam rugir, porque você está oprimindo o território que eles agiam. Por isso eles tentam rugir para assustar você, para ver se você vai embora daquela empresa e não traga a luz, porque a luz dissipa as trevas. Amém? Amém? Você aonde chega, você vai levando a luz de Jesus, você vai levando a glória de Deus, você vai gerando medo nos demônios, e por isso eles tentam fazer alguma coisa para tirar você de lá, para que você não perceba quão poderoso Jesus Cristo é através de você, por meio de você. Nós em si não somos nada, não, mas o Espírito Santo de Deus através de você, meu Deus, esse até o próprio Satanás em pessoa tem dentro. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículos 16 e 18, a palavra de Deus ela vai nos dizer assim: Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde: Feliz é você, Simão, filho do Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Eu te direi que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão prevalecer. Só uma pequena explicação sobre esse texto. O Simão Pedro, ele recebe de Deus uma revelação. E você vê, por exemplo, naquela história da casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha, e essa revelação é: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem está com a sua vida construída em cima da revelação de que Jesus Cristo é o Messias, é o Senhor, o Salvador, esse está edificado sobre a rocha. Essa é a rocha, bem? Ok? E o Pedro declara isso, usa a palavra ali, Petra, né? Essa rocha. Agora, quando ele fala Tu és Pedro, Petrus é uma pedra um pouco menor, não mais aquele penhasco. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Ô Pedro, você percebeu que a rocha sobre a qual a igreja será erguida é essa revelação de que eu sou o Filho de Deus, aleluia. E Jesus diz: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, da morte, do inferno, não prevalecerão contra ela. A grande perseguição sobre a igreja primitiva não acabou com ela, mas não somente isso. As portas do mundo antigo, elas representavam o lugar tipo a prefeitura, ou tipo um lugar de... E a organização das trevas, o poder das trevas, a autoridade das trevas não pode prevalecer sobre a igreja. Quer dizer que a igreja, ela não está aqui escondida dentro desse pavilhão com medo de que vai ser atacada. Ao contrário, as trevas estão escondidas no seu lugar com medo de que a gente ataque e as dissipe, e a gente desfaça as obras do maligno. Jesus, ele disse: Eu vim para isso, o Filho do Homem veio para isso, para desfazer as obras do diabo. Amém? Amém? Então eu estou aqui hoje para servir a Jesus, desfazer as obras do diabo sobre a sua vida. Você está aqui hoje para desfazer as obras do diabo na vida do seu irmão. Amém? Para que você seja um povo livre, um povo leve, para viver tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Amém. Nós não somos chamados a ser caça e nem oprimidos, mas caçadores, opressores das trevas. Houve um momento na guerra ali do Vietnã, onde os Estados Unidos, eles descobriram que os vietnamitas tinham uma crença sobre espíritos mortos e coisas assim. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o vietnamita e fizeram ele gravar o áudio, fazendo de conta que ele era um fantasma do morto, dizendo: parem a guerra é muito ruim, parem com isso, E aí os americanos passavam com o carro de som próximo dos soldados vietnamitas, fazendo barulho, para eles pensar que era um espírito de um morto, ficar com medo de desistir da guerra. E de certa forma é parecido com a estratégia que o maligno faz. Ele tenta rugir, ele tenta ecoar a sua voz para gerar medo no nosso coração, para tentar tirar de nós a coragem, para que venhamos a supostamente perder, mas não será assim. Amém? Amém. Ok? Nós não vamos deixar ninguém para trás, isolado, não cairemos em nenhuma armadilha. A Bíblia diz no Salmo 91, esse que todo mundo conhece, muita gente tem aberto nas lojas, nos lugares,
salmo ali de batalha, e ele diz: pois ele livrará você do laço do passarinheiro, ou da armadilha do caçador, dependendo da sua versão. Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O inimigo, ele sempre tenta colocar armadilhas. E diga-se de passagem que armadilha se chama armadilha porque ela está num lugar escondido, oculto. Desde um simples anzol ou aquela arapuca que você não procurava passarinho com ela, né? Outros faziam isso. Desde um anzol até uma arapuca você coloca na armadilha o quê? Uma isca que a presa pretendida gosta. Então você está atrás de peixe, você coloca o que lá? Uma minhoca, uma rã, você coloca lá um pedaço de peixe. Dependendo o tipo, se é uma marizinha, até você amassa um tolomonzãozinho, não é? E joga lá. Ou aqueles negócios sintéticos lá, né, Dani? Mas de acordo com o tipo que você está interessado, você coloca a isca e a grade. Você não coloca uma pedra numa ratoeira. Você coloca um pedacinho de pão, uma coisinha que o rato gosta. Entende? Então, quando diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, ele está dizendo assim: Deus vai trazer para vocês livramento daquilo que é a armadilha do diabo para vocês. Preste atenção, armadilhas geralmente contêm isca. O diabo tenta usar algo que você gosta ou que é do seu interesse para tentar capturar você. Você imagina o arrependimento do Sr. Peixe quando, por 30 segundos de desejo de comer aquele pedaço de peixe que está no anzol, ele vai lá e se gruda e já era, e morreu pela boca. Você imagina o desespero da senhora ratá quando ela vai de encontro aquele pedacinho de pão na ratoeira e por 30 segundos de vontade de comer aquele pão, ela perde a sua vida. Você está entendendo? Meu Deus. O inimigo, ele é sutil. Bom, eu quero dizer para você que, como disse antes, dentro da nossa perspectiva cristã, que perspectiva a Bíblia Sagrada, só existe um caminho. E Jesus nos diz em João 14,6, espero que você saiba decora, que ele declara: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Então, dentro dessa perspectiva cristã bíblica, toda outra forma de se conectar ao mundo espiritual, ela acaba sendo do diabo. Se Jesus é o único caminho, você tem duas formas de acessar o mundo espiritual, o sobrenatural, a espiritualidade. Ou é através de Jesus Cristo, ou é através do diabo. Não existe uma forma neutra. Não existe um caminho do meio. O único caminho do meio que existe é aquele lá em Porto Alegre, para ir de um lugar ao outro lá, né? Você já passou por lá, você conhece. Mas no mundo espiritual, não existe caminho do meio. No mundo espiritual, ou você está se conectando ao sobrenatural através do Senhor, ou através das trevas. E aí é muito importante que você tenha esse discernimento, que você não entre em comum com as trevas, que você não se conecte com as trevas para acessar o mundo espiritual, mas que você faça isso através do Senhor Jesus Cristo, da ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Tudo que não é Deus, tudo que não é Cristo, tudo aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, é um caminho de trevas, e você deve fugir disso em nome de Jesus. Inclusive, queridos, entendemos que para termos uma definição de seita, ou ela não tem Jesus, ou ela tem Jesus mais alguma coisa. Porque se Jesus é o único caminho, e uma determinada reunião lá, ela preceptua que é necessário Jesus e mais alguma pessoa, Jesus e mais algum livro que não está na Bíblia, Jesus e mais algum dia da semana, Jesus e mais algum objeto, Jesus e mais algum guia, Jesus e mais algum livro, Jesus e mais alguma obra, Jesus e mais algum ritual. Isso, pelo que preceitua a Bíblia e o cristianismo, isso não é a igreja de Jesus, isso é uma seita. Porque a igreja de Jesus, ela crê que a suficiente salvação ela é feita através de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? E Ele é o Senhor, e Ele é o Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, se você de alguma outra forma se envolveu com outras espécies de religiosidade, você precisa no Senhor clamar a misericórdia e o perdão do Senhor, se reconciliar com o Senhor e se desvencilhar de tudo isso. Amém? Amém.
disso, o inimigo trabalha de diversas formas. Eu quero falar de três. Uma delas é a influência, a outra a opressão e a outra a possessão. O diabo sempre está tentando influenciar e trazer influência sobre a vida de todas as pessoas. Isso não quer dizer que a pessoa está com o demônio dentro dela, tá? Não, ele tenta usar. Por exemplo, a pessoa está lá lendo um livro e aquelas ideias ruins começam a entrar no coração dela e influenciam ela de uma forma negativa. Pode ser através de um filme, de uma conversa, uma influência ruim. O inimigo pode tentar usar isso contra a sua vida. Por exemplo, você é casado e aí você começa a conversar com um monte de cara que trai a mulher. Isso é uma influência negativa, não quer dizer que seja demoníaca, mas pode te levar a cair num laço de diabo. Ou de repente você é uma mulher, começa a andar com outras mulheres e só sabe falar mal do marido. E assim por diante. Pode te colocar em vários lençóis. Um exemplo disso, na época, lá na minha adolescência, eu tinha uma influência negativa. Essa influência era achar que qualquer pessoa que tivesse dinheiro era do mal. Então, qualquer não, talvez quase todas. E aí eu pensava que se a pessoa tinha algum tipo de recurso, ela era uma pessoa do mal, né? Isso era uma ideia errada, que me afastava da prosperidade que Deus desejava que eu tivesse. Era uma influência ruim. Não quer dizer que eu estava endemoniado, nem debaixo de pressão. Outra maneira que o inimigo tenta trazer trabalho sobre a vida da pessoa é através de opressão. O que é a opressão? Opressão é quando o demônio realmente está agindo de uma forma mais intensa ali naquela situação. Ele está tentando realmente influenciar. É o caso, por exemplo, que nós temos ali do Judas. O Judas, de uma forma ou outra, tentava influenciar e trazer influência, e ele brigava quando queriam adorar Jesus, e ele roubava o dinheiro da bolsa da oferta, e ele estava realmente debaixo de uma opressão na vida dele. Mas, no dia da ceia, o Judas então resolve que ele realmente quer ter Jesus. Jesus ainda dá uma chance ali para ele, e aí Jesus diz: aquele que pegar o pão, e ele pega o pão, e diz que naquela hora entrou Satanás nele, ele estava endemoniado, naquele caso específico, estava endiabrado, né? E não mais o demônio estava agindo na vida dele, agora o demônio estava dentro dele. E aí é uma situação diferente, certo? Então existem essas diferenças. Uma das grandes formas que o diabo tenta fazer, eu falei da isca, né? Quero que você entenda que o diabo te odeia. Satanás quer te matar. A grande novidade, vai dizer que você não sabia disso ainda. Mas não é só matar aqui na terra, morrer aqui na terra. Na realidade, isso não é tão relevante assim para ele. Ele quer te levar para o inferno. Ele quer que você vá para o inferno. O que é o inferno? O lago que arde enxofre, preparado para Satanás e os seus anjos. O lago de fogo e enxofre é uma cadeia, um fogo de Deus que queima lá, e Deus preparou para prender Satanás para sempre. Ok? Qual é a ideia de Satanás? Tentar convencer o máximo possível de pessoas a ir com ele para lá, sofrer junto com ele para não ficar sofrendo sozinho. Então pensa que o grande castigo do inferno é que lá haverá a manifestação do poder de Deus, mas não a presença de comunhão de Deus. E é um lugar preparado para castigar o diabo por todas as suas atrocidades. O diabo tenta convencer as pessoas a irem para lá com ele. Olha que coisa. E para isso ele tenta lançar iscas. Iscas que às vezes podem parecer que estão ajudando ou atrapalhando, depende da situação, depende do que for necessário. Porque para ele o que importa é que o maior número de pessoas possíveis vá junto com ele para essa prisão. Está dando para entender? E o que ele tenta fazer? Ele tenta influenciar todas as situações ao redor para que você caia em pecado. Para que você então, uma vez que não venha a se arrepender e confessar, isso possa ser uma brecha. Por isso o diabo sempre se esconde atrás da tentação e usa isso como isso. Mas veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha só que interessante. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que podem suportar. Uau! Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará escape,
de modo que possam suportar. Olha só, Deus é tão bondoso conosco que Ele não permite que os demônios, o diabo, exerçam sobre nós ou até as pessoas, uma tentação maior daquilo que a gente é capaz de aguentar. E junto, quando vem a tentação, Deus já coloca do outro lado a saída. Uau! Olha como Deus é bondoso. Tipo assim, está a ratoeira ali, está com um pedacinho de pão ali, e Deus já coloca a saída para cá. Ele não permite que você esteja diante de uma tentação maior do que você possa suportar. Então aquela história lá, né? Que não deu para aguentar. Isso é conversa fiada. Porque Deus jamais permite vir sobre a sua vida uma tentação maior do que aquilo que você aguenta. Tem até uns memezinhos que a galera bota na internet às vezes, né? Como Deus pensa de mim, daí está lavando, né? Porque Deus não permite uma tentação maior do que aquilo que você vai aguentar. Talvez uma pessoa que tem uma grande fraqueza na área das finanças, vem alguém lá e oferece 50 pila para ele fazer uma coisa errada. É uma grande tentação para ele. Uma pessoa muito mais forte, talvez vai ter que oferecer 1 bilhão, né? Porque ela é muito mais forte. Deus não vai permitir uma tentação maior do que aquilo que você pode enfrentar. Amém? Amém. Logo, é claro que tem que analisar todo o contexto, mas de forma geral, assim, se a pessoa pecou, ela quis pecar. Deus deu para ela uma oportunidade de não fazer aquilo. Deus deu para ela um jeito de ficar aqui. Não me venha com essa, que não deu para aguentar. Não me venha com essa, que foi impossível. Não, Deus sempre proporciona junto o escape. Amém? Então, tenha fé. Quando você estiver diante de uma situação de tentação, tenha fé. Lembra, Deus prometeu. Eu tenho como escapar desse negócio. Eu não sou um animal preso nos seus instintos que só consegue responder biologicamente às situações. Eu sou um ser humano cheio de Espírito Santo. E eu posso resistir a tentações. Porque Deus, juntamente com a tentação, me proveu o livramento. Não é que Deus mandou a tentação, né? Quando a tentação veio, Ele deu o livramento junto. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, se a pessoa resolver acolher esse pecado e dizer, pecadinho gostoso, olha, estava uma delícia essa minhoca que estava no anzol, coisa boa, e ela não se arrepender disso, ela pecou e ela não se arrepende, ela gostou daquilo, quer fazer de novo, ela não confessa. Então ela, imagina que o teu espírito é um oceano, né? E o diabo precisa de um lugar para pousar, não tem, mas quando você acolhe o pecado desse jeito, diz, pecadinho querido, né? Você está criando tipo uma ilha, onde ele consegue sentar os pezinhos dele e colocar os pezinhos dele. Você gostou do pecado, você deixou criar lugar, você não arrependeu, não confessou. Você arrepende e confessa. Amém? Você arrepende, você confessa. Jesus nunca fez isso. Na verdade, Jesus nunca pecou. O diabo não tinha nenhum ponto de apoio em Jesus. Não tinha nenhuma jurisdição, não tinha nenhuma legalidade. Olha o que diz João 14. Está sempre no telão, tá, gente? João 14 tem, mas na sua casa, né, com a Bíblia de papel, risca ela, marca ela, que a gente faz para agilizar, tá? Mas não esqueça de ter a sua Bíblia de papel. João 14, 30 vai dizer: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo e ele nada, nenhum direito tem sobre mim. Não tem nenhum direito sobre mim. Ele usa uma expressão idiomática jurídica. Ele está dizendo: o diabo não tem nenhum tipo de autoridade em mim. O diabo está vindo aqui, mas não tem nada, não tem nenhum ponto de contato na minha vida. Ele não tem nenhuma autoridade legal. Para se for ver, toda a Bíblia ela tem um aparato legal muito interessante, de leis, né? Você vai ver que o diabo aparece como acusador, né? Satanás aparece como acusador. E você vai ver o Espírito Santo vindo como um paráclito, é uma espécie de advogado. E Jesus também se colocando em uma posição de um advogado. Olha que interessante, fazendo defesa. Então você tem toda essa questão legal. E Jesus diz: olha, ele está vindo, mas ele não tem nenhum ponto de apoio em mim, não tem onde ele fazer ancoragem, não tem onde ele se conectar, não tem onde grudar, não tem como, não consegue. Olha que interessante, isso é muito importante. Como
inimigo tenta trazer essa influência? De diversas formas, como eu já citei aqui. Ele tenta prender, ele tenta oprimir, né, a pessoa. Agora, se porventura alguém aqui hoje está dizendo assim, ai, eu acho que eu estou debaixo dessa influência, talvez outra diga assim, pai, eu acho que eu estou um pouco oprimido, talvez alguém diga assim, eu acho que talvez eu não, você não foi demorado. Deixa eu te contar uma coisa, fica feliz. Pastor, como que eu vou ficar feliz com um negócio desse? Fica feliz que o dia da tua vitória chegou, aleluia! Amém? Pensa assim, pensa assim, o cara quebrou a perna, certo? Aí ele está lá, sua mulher está na emergência, leva lá, e daí estão levando ele para o bloco cirúrgico para consertar a perna dele, e daí ele diz, para! O que foi, homem? Para! Eu quebrei a perna, claro, por isso, vamos fazer a cirurgia, vamos colocar a perna no lugar. Não me leva para o bloco cirúrgico. Por quê? Porque eu estou com muita vergonha que eu quebrei a perna. Tem sentido isso? Não. Entende? Aí a pessoa está junto com a igreja de Jesus para receber uma oração, para ser ministrada, para a verdade de Deus entrar na sua vida, e ela vai dizer assim, não tira o demônio, eu estou com vergonha, justo o contrário. Está com a perna quebrada, vamos colocar esse osso no lugar, vamos botar esse gesso uma vez. Amém? Amém? Jesus fazia isso o tempo todo. Você pega Marcos, por exemplo, o evangelho que Marcos escreveu, que é praticamente o evangelho que Pedro ditou para Marcos. Você vai ver que Jesus fazia isso o tempo todo. Sabe quem mais? A galera que passava por libertação junto com Jesus ficava muito feliz. Eles ficavam extremamente, geralmente quando Jesus ajudava alguém a se libertar dos demônios, essa pessoa não queria mais descolar de Jesus, ela queria servir, ela queria evangelizar, ela queria fazer comida, ela estava feliz, por quê? Porque a perna estava quebrada, foi consertada. Está dando para entender? É isso, é vida, é para isso que veio o Senhor, para desfazer as obras do diabo. Então fique feliz, o dia da sua vitória chegou, amém? Amém? Não tenha vergonha, aleluia, glória a Deus. Libertação é um tipo de cura, ninguém deve ficar com vergonha por ser curado, por estar sendo curado, amém? Vou te dar, antes de qualquer coisa, 4 passos que vão te ajudar nesse processo, amém? Primeiro passo, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Essa é a primeira coisa, sabe? Entrega a tua vida para Jesus. João 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, falar de novo sobre o direito legal, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Ele está dizendo assim, os judeus ficaram reclamando, então vou dar para vocês a chance de ser adotado, está pronto o papel, assina aqui. O direito. E também em Romanos 10, 9 e 10 fala assim, com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa abrir a boca e dizer, eu creio, eu entrego a minha vida para Jesus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu entrego a minha vida para Deus, amém? Amém. Esse é o primeiro passo, faça isso, entregue a tua vida para Jesus. Segundo passo, confesse os teus pecados ao Senhor Jesus. Jesus já viu o que você fez, meu amigo, Jesus sabe, e mesmo sabendo o que você fez, Ele deixou você vir aqui hoje. Nós não estamos reunidos no culto ao Senhor, sendo igreja de Jesus, e Ele deixou você vir. Aleluia. Então Ele sabe o que você fez, e mesmo assim Ele deixou você estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque Ele tem mais vontade de perdoar você do que você mesmo de ser perdoado. Então, diga, Jesus, você sabe o que eu fiz isso, me perdoa, Jesus. Eu renuncio a essas trevas, eu peço perdão, eu não quero mais isso na minha vida. Aleluia. Tira isso da minha vida, me perdoa, Jesus. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, amém? A mesma Bíblia também vai dizer, enquanto encobri o meu pecado, envelhecer os meus ossos dentro de mim pelos meus constantes gemidos, disse, meu pecado confessarei, a minha iniquidade não mais esconderei. A palavra também nos mostra, cada vez que esses pecados vão sendo confessados, vai haver cura. Em Atos 19, as pessoas tinham ali no versículo 18 e 19, multidões de livros, de artes mágicas e coisa e tal, e elas foram lá na praça pública e elas queimaram aquele público, e elas disseram, não quero mais esse trem não, eu quero Jesus, aleluia. Então,
Esse é o segundo passo. Peça perdão, confesse para Jesus, renuncie por isso, amém? Aleluia. Terceiro passo. Peça para alguém orar por você, ajudar você. Jesus constantemente ajudava as pessoas a serem libertas, os apóstolos constantemente faziam isso. Às vezes era dizendo, sai em nome de Jesus, às vezes era botando a mão na cabeça, às vezes era dizendo, eu cancelo esse nome de Jesus, enfim. Deixa alguém te ajudar nesse processo, amém? Esse é o terceiro passo. Quarto passo, aceite ser ajudado. Pastor, é a mesma coisa que o terceiro? Não, é diferente. Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala sobre a importância de nós contarmos com outras pessoas para nos ajudar no processo de cura. Porque uma vez que você foi feita a cirurgia, você agora vai para a fisioterapia. Né? Uma vez que você foi liberto, você vai receber agora ajuda para se manter livre. Né? Você foi liberto, agora você vai receber ajuda para que isso não aconteça de novo. Então, aceite ser ajudado. Vamos lá aos 4 passos, bem simples. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Confesse se arrependendo, pedindo perdão. Peça para alguém orar por você e aceite ser ajudado. Amém? Amém. Bora. Terceira coisa. Algumas armadilhas. Talvez ouvindo isso aqui tudo, você ficou pensando, mas afinal, o que pode ser arapuco com anzol? De que maneira o diabo pode estar tentando me atacar? Bom, só de falar isso, talvez ele já está tentando incomodar alguns de vocês. De antemão eu peço para você o seguinte: você está se sentindo incomodado, seja no estômago, na cabeça, alguma coisa está estranha, você já começa assim, Jesus me ajuda. Já começa, seja com a tua boca, Jesus me ajuda aqui, dá força, se você quiser, você pode dizer, está repreendido, toda ação das trevas na minha vida, eu repreendo, só em nome de Jesus, mas guarde isso, diga, Jesus me ajuda, Jesus, amém? Eu vou citar aqui então algumas dessas coisas. Algumas já citamos, essa conexão espiritual aí que não é feita por meio de Deus, através de seio, de religiões, de cristal, de objetos, de rituais. Isso pode ser sim uma grande armadilha. Até coisas que parecem inocentes podem ser ali arapucas. Por exemplo, você pensa assim, olha que legal, deixa eu ver meu signo aqui, deixa eu ler meu horóscopo hoje. Meu Deus. Fiquei apavorado outro dia, descobri que tem até crente para esse negócio de misericórdia. Meu Deus. Estão escondidas as armadilhas do inimigo. Um pouquinho de coisa para dar uma massageada no ego, um pouquinho de... E está lá. E o inimigo pode usar isso, você acha uma coisa tão inocente, o inimigo pode usar isso para trazer influência ou opressão ou até possessão sobre a sua vida. Amém? Então, renuncie isso na sua vida. Isso é uma armadilha que o diabo colocou diante de você e ele está tentando destruir a sua vida através disso. Repreenda, cancele isso sobre a sua vida. Bem, às vezes, você foi lá em algum lugar e até falava de Jesus, mas falava de Jesus e um monte de outra coisa misturada. Você precisa renunciar isso da sua vida. Dizer, Senhor Jesus, me perdoa, eu quero colocar só o Senhor como o centro da minha vida, amém? Ou talvez você gostava de fazer simpatia, bota não sei o que nessa posição, naquela posição, aquela coisa de pouco. O que tem? É só uma brincadeira. Sim, o diabo quer que você pense que é uma brincadeira, para criar um ponto de autoridade dele na sua vida. Ele quer que você pense que é só uma brincadeira. Não dá nada. É só uma brincadeirinha, é isso que ele quer que você pense. É só uma brincadeirinha, para que ele possa aprender você, para que ele possa usar isso contra a sua vida. Não, mas é só uma simpatiazinha aqui, eu vou colocar uma fita, eu vou virar isso aqui de cabeça para baixo, eu vou fazer não sei o que na geladeira, essa roupinha eu vou botar assim, é só uma brincadeira, é brincadeira. Você está acreditando que algo sobrenatural, algo místico vai acontecer ali. É através de Jesus Cristo? Não é? Então é através de quem? Pegou? Então você precisa renunciar a essas coisas. Renunciar, às vezes de repente você tem um objetinho, aí alguém te pergunta, para que esse objeto? Esse objeto traz energias. Essa energia vem de Deus? Que energia é essa? É através de Jesus Cristo, como está na Bíblia? Não, mas dá sorte. Depois você me explica. Sorte. Isso dá sorte, mas da onde vem essa sorte? É do universo, mas isso é através de Jesus, isso é pelo que a Bíblia ensina? Não. Então, da onde está vindo essa tal sorte? Será que isso aí é sorte ou é azar? Está entendendo? Você precisa abrir mão dessas coisas e ter a sua fé em Jesus Cristo.
no teu Senhor, renunciar, dizer, Senhor, eu abro mão disso. Eu acho que isso não me influencia. O inimigo quer que você continue achando que isso não te influencia. Eu estou aqui para ajudar você a ser livre, amém? Amém. E que mais? Alimentos. Tem gente que chama tudo que é coisa em cima da comida e tenta fazer você comer. Qualquer lugar que você for, a Bíblia diz que o alimento pode ser purificado mediante ações de graças. Então faça isso. Vá lá e agradeça a Deus os alimentos. Chega no lugar, ora, consagra, ganhou de presente alguém, de repente, sei lá, alguém te deu uma bala, ora pela bala antes de comer, de repente alguém te deu uma quentinha, ora pela quentinha, chamou para almoçar, ora pelo almoço. Se está com vergonha de orar em voz audível no lugar, pelo menos ore que está fazendo. Amém? E se porventura você comeu uma comida consagrada aí, você cancele isso, renuncie isso em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, comunhão. Faça comunhão. Às vezes você ter aquela profunda comunhão e unidade com pessoas perversas pode gerar uma influência muito ruim sobre a sua vida. Quem sabe você vai precisar cancelar esse vínculo profundo de comunhão. Continuar querendo ganhar a pessoa para Jesus, evangelizar ela, mas perceber que essa influência está existindo ali. Outra coisa, sexo. Sim, isso pode ser uma forma do maligno agir contra a sua vida e quem sabe até tentar possuir a sua vida. Todo tipo de relação sexual que não é entre marido e esposa, a Bíblia chama de quê? Prostituição. Toda relação sexual. Mas é que essa é minha namorada que eu vou casar com ela. Me diz uma coisa. Se vocês têm uma vida sexual ativa, vocês moram juntos, moramos, vocês não dependem mais de pai e mãe, não dependemos mais. Vocês têm um vínculo com o outro? Sim. Então você considera isso um casamento? Considera. Ok, então se você se divorciar é pecado. Pegou? Porque se para poder ter relações sexuais você chama de casamento, também já tudo bem. Ok, concordo contigo, casamento. Mas você tem que pensar o contrário também. Se você decidir separar dessa relação, tem um divórcio. Correto? Vai para os dois lados. Agora, se você um dia está com um, outro dia está com outro, isso é brecha para o diabo agir na sua vida. Você precisa se arrepender disso. Mas pastor, o que eu vou fazer? Eu tenho vontade, eu sou solteiro. Meu filho, ou se controla ou casa. A Bíblia diz, melhor casar que ter abrasado. Se a sua situação é assim, tem que se controlar, tem que se dominar. Conseguiu controlar, ajustou, começa a pensar, quem sabe, no casamento. Então. Agora, se você tem uma vocação e não precisa disso, e quer permanecer a sua vida solteiro, amém, também não tem problema, amém? Mas é necessário entender que as relações sexuais, elas são para o marido e a sua esposa, e o que foge disso é pecado, amém? Amém. Amém. É desse jeito que funciona, pelo que a Bíblia precisa. Imagine que se você se conecta de forma íntima com a pessoa, e essa pessoa está endemoniada, você acha que isso não vai gerar influência sobre a sua vida? Querido, talvez pessoas estão tendo relações pensando que é com a pessoa e ela já está manifestada com o poder do demônio. E é isso que você quer para a sua vida? Não. Você quer um marido que Deus vai te dar. Você quer uma esposa que Deus vai te dar. Você quer um cônjuge maravilhoso que Deus te deu. Pastor, mas eu tenho um cônjuge que é meia boca. Então clama para Jesus transformar teu cônjuge. Clama para Deus transformar o teu cônjuge, para Deus agir na vida dele. Amém? Mas a intimidade do casal, o Senhor preparou para ser somente casal, não dê brechas para as trevas. Aleluia. Amém? E nem nas olhadas. Não vá lá no celular no intervalo da firma olhar coisa que não presta, meu amigo. Isso é pecado. Isso pode trazer influência das trevas. Você acha que essas gurias que fazem esse tipo de filme aí estão debaixo da influência de quem? Você quer trazer, não só os gurias, os caras também, né? Você quer trazer esse tipo de influência sobre a sua vida? É isso que você quer? Não é isso que você quer. Então não se meta nessas coisas. Se você já se envolveu, já olhou essas paradinhas aí que não deve, né? Se arrependa. Peça perdão para Jesus. Se livre disso em nome de Jesus. Isso não pode fazer parte da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Outra coisa, já que estamos falando disso, a sensualidade pode ser uma brecha. É capaz de ser. De repente a pessoa tem interesse dos outros a desejo. Se a Bíblia fala que isso é pecado, você quer ajudar os outros a pecar? Não. Então, guarde a sensualidade boa para
teu cônjuge. Para o teu cônjuge. Ali você, seja feliz. Mas para os outros, não. A gente não quer provocar desejo nos outros. Amém? E dentro disso, já que eu estou aqui, se quiser ficar bravo, fica. A minha intenção não é te deixar bravo, é te proteger, mas olha só. Tem uma arapuca sendo armada agora. Chama carnaval. Para que é o carnaval? Para que é feito o carnaval? Qual é a intenção? O que tem ali? Precisa explicar? Precisa desenhar? Precisa fazer? Não, mas eu só vou assistir pela TV porque é cultura. Cultura do capeta, né? Desculpa, mas o que tem ali de Deus para a sua vida, de bênção sobre a sua vida? Então, meu Deus, misericórdia. Olha só que interessante. Outra coisa que pode ser usada como uma isca para você. O álcool. O álcool pode ser usado. Quando Deus limpou a terra da maldição, como que Noé trouxe a maldição de volta para a terra? Fez vinho, se embriagou com vinho e amaldiçoou o seu filho e o seu neto, e a maldição voltou para a terra. Então, o álcool pode ser uma brecha de maldição. A pastora Tânia Teresa, ela falou que com 35 anos de libertação, ela jamais viu ali algo sendo feito que não tivesse que colocar bebida no meio do processo. Interessante. Um dia, eu até perguntei ali, conversando com o chat do GPT, eu perguntei para ele se causava mais mortes no Brasil, armas de fogo ou consumo de álcool. E ele me mostrou que é o consumo de álcool e não apenas isso. E é praticamente, na verdade, até mais do que o dobro de mortes no Brasil a cada ano causadas por álcool do que por arma de fogo. Não devia ter nenhum dos dois, tá? Eu não sou a favor nem da morte por arma de fogo, nem por álcool. Mas entenda isso. Mais do que o dobro de pessoas que morrem por arma de fogo no Brasil morrem por causa do álcool. Aí a pessoa que é a favor do beber social, né? Não, mas eu só bebo socialmente. Ela não colocaria em cima da mesa dela um fuzil, do armário dela, da pia dela, um fuzil, uma pistola, ela não colocaria. Mas ela coloca uma garrafa de álcool exposta. Alguns têm até nomes bem sutis, né? Alguns têm nomes bem sutis, casa de gado, mas assim. E ela coloca o álcool ali. Mas ela pensa assim, não, eu jamais andaria armado. Pois é, mas as armas matam muito menos pessoas do que o álcool. Matam muito menos pessoas. Se você for parar para pensar, grande parte de casos de estupro, violência doméstica, abuso sexual, né, agressões de forma generalizada, acidentes de trânsito, boa parte deles estão relacionados com o álcool. Porque a pessoa pode ter se controlado uma, 2, 5, 10, 20, 50, 200 vezes, mas se um dia ela vacilar, ela pode matar uma família. Então, tome cuidado com isso. Tome cuidado, você já sabe, porque isso pode ser sim uma porta, uma brecha de influência, de entrada na vida. Quantas famílias, eu duvido que algum de vocês não conheça uma família sequer que não tenha sido destruída por causa do álcool. Eu conheço muitas, não vou dizer aqui por ética, mas eu conheço muitas famílias que foram destruídas pelo álcool. E em nome de Jesus a sua não será a próxima. Amém? Outra coisa, drogas. Pastor, mas a Bíblia nem fala de drogas. Não fala. Eu creio que quando fala das obras da carne, Gálatas 5:20, no texto, na língua que foi escrito em grego, quando fala feitiçarias, a palavra grega feitiçaria é farmakeia. Tá? A palavra feitiçaria é farmakeia. Que ela significa o quê? Segundo o léxico de Strong, ela significa drogas, envenenamento, feitiçaria, artes mágicas. Desde a antiguidade, você vai ver que rituais, eles têm presente algum tipo de fumos ali. Você vai ver que eles faziam algum tipo de... Eles enebriavam a mente de alguma forma para invocar a ação dos demônios, dos espíritos, das coisas que eles acreditavam ali. Vai dizer que não. Você vai ver, eles aparecem até na TV, né? Eles vão lá e eles usam aquilo para de alguma forma atrair algo sobrenatural. Eu te pergunto, eles estão ali chapando para atrair algo sobrenatural. Esse sobrenatural é de Deus? Então de quem é esse sobrenatural? Por isso, o consumo de drogas, ele é um grande perigo. Você precisa estar atento, se afastar desse tipo de coisa. Isso pode ser uma armadilha do diabo contra a sua vida. Amém? Agora, falamos de coisas tão claras, tão óbvias,
mas existem coisas sutis. Por exemplo, a rebeldia. Saul era o rei escolhido de Deus. Saul foi escolhido de Deus para reinar. Mas, quando ele se coloca em rebeldia contra aquilo que Deus mandou ele fazer, acontece que Saul, de escolhido de Deus, se torna o quê? Demoniado. E a rebeldia, ela é algo muito sutil. Inclusive, quando nós olhamos para o próprio Lúcifer, o orgulho foi o que derrubou ele do céu. Quando ele se achou, quando ele se enalteceu naquilo, o orgulho acabou por derrubar o diabo do céu quando ele ainda era. Falar com os mortos. Eu te pergunto, os mortos estão vivos ou estão mortos? Estão mortos? Então tem um monte de gente que foi gente boa. Pedro foi gente boa, tua avó foi gente boa, Maria foi gente boa, e essa galera morreu. E a Bíblia diz: basta o homem viver uma só vez e depois disso juízo. Então, se essas pessoas estão mortas e você está tentando falar com elas, quem é que está respondendo? Se elas estão mortas e não podem responder, quem é que está respondendo? Eu te pergunto. Saul tentou fazer isso depois que estava endemoniado. Ele recorreu a isso depois que estava endemoniado. E aí, depois que ele recorreu a isso, ele se matou. Então, esse não é um bom caminho. Isso é uma brecha para agir das trevas contra a sua vida. Amém? Mas eu converso com os espíritos, eu uso lá o compasso, o copo, eu uso outro jeito, eu falo. E eu te pergunto: isso é uma maneira de se conectar com o mundo espiritual a partir de Jesus Cristo? Não, meu amigo. Quem é que responde através dessas coisas? Os mortos morreram. De Deus não é. Quem é que está falando através disso? Então, se você praticou esse tipo de coisa, peça perdão para Jesus. Renuncie isso da sua vida. Amém? Orar ou rezar para qualquer tipo de pessoa, ser, entidade, o que quer que seja, que não seja Pai, Filho e Espírito Santo. Se você se envolveu com esse tipo de coisa, você também pode ter caído numa armadilha. Precisa se arrepender disso, confessar isso em nome de Jesus. Amém? Sabia? Não todos, né? Mas até mesmo alguns filmes, até desenho animado, músicas, podem ser armadilhas. E aí vai caber a você o discernimento de entender o que é demônio. Vai dizer que você não sabe que tem filme que é do demônio. Vai dizer que você não sabe? Mas eu vou olhar, não dá nada. Sabia que muitos atores de filmes de terror tiveram mortes trágicas, sinistras e macabras depois das gravações? Pois é, né? Porque sério. Então, não é que você nunca mais vai olhar filme, mas você vai selecionar. Você vai ter sabedoria na hora de escolher filme. Mas só que você falou desenho. Eu já contei, né? Uma vez era umas 9 horas da manhã, TV aberta, isso faz muitos anos. Era umas 9 da manhã e uma criança que eu tinha acesso, ele estava assistindo desenho, estava na casa dele, era amigo do pai da criança. E no desenho animado da TV aberta, eles começaram a desenhar, a fazer um ritual lá, e colocaram uma vela preta e desenharam uma estrela de 9 pontas e começaram a fazer um ritual. Começaram a chamar o demônio no desenho animado às 9 horas da manhã na TV aberta. Então, até o desenho animado nós temos que cuidar. Por exemplo, meu filho essa noite, ele disse assim: pai, aranha, não sei o que, daí eu fui, orei, comecei a repreender. E aí ele disse assim: o youtuber falou, quem não se inscrever no meu canal, a aranha do Homem-Aranha vai sair do peito e vai ir lá para a cama. Está repreendido em nome de Jesus. E olha que a gente está sempre em cima cuidando, tá? A gente está sempre em cima fiscalizando. Tem que tomar cuidado com aquilo que nós colocamos para dentro da gente. Os nossos sentidos alimentam a nossa alma e o nosso espírito. Se a pessoa ficar ouvindo música e só fala lá, sei lá, de morte, de traição, de não sei o quê, isso vai ser bom ou vai ser ruim para a vida da pessoa? Pode trazer uma influência sobre aquela pessoa. Mas a minha música é legal, ela só fala da vida como ela é, né? Que as pessoas ficam traindo umas às outras, que fica todo mundo pobre, que a vida é uma desgraça. Se você ficar só ouvindo isso pode trazer uma opressão sobre você. Tome cuidado com esse tipo de coisa. Bem, tem muita coisa sinistra por aí. Livros. Sim, é livros.
Pastor, mas não pode ler, só pode ler livro evangélico. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando que existem sim livros que trazem influências. Eu já contei aqui para vocês, tem o exemplo de Atos 19, mas eu já contei o dia eu estava orando dentro de casa, tinha uma garagem atrás, era a outra casa, onde eu moro hoje. Enquanto eu orava, o Espírito Santo disse: você tem um livro que não me agrada. E eu disse: não, Jesus, eu só tenho um livro evangélico. Só um livro bom. Então ele me mostrou em visão qual era onde estava o livro na estante. Eu fui lá na garagem, ficava os livros e procurei. Ela já me mostrou na visão. Lá estava o livrinho, na minha verde, puxei. Eu disse: não, Jesus, esse livro não dá nada. Foi até o professor que me deu, não tem problema nenhum. É só umas historinhas. E o Espírito Santo falou: abre e lê. Eu abri e começava, porque o fulano morreu, o meu espírito veio e atormentou. Tá explicado. Se isso fosse tão inocente, por que o Espírito Santo falaria para mim, me daria uma visão e me mostraria onde estava? Diria um lugar no instante para mim tirar. Então, sim, pode trazer uma influência sobre a sua vida. Se você tem coisas assim, repreenda, confesse, tire isso da sua vida. Bem, tem outras coisas que podem atrair a influência. Por exemplo, preguiça, murmuração, desânimo. A Bíblia diz que a língua é o leme da nossa vida. Está sempre reclamando, sempre murmurando, sempre com preguiça. Isso pode te colocar debaixo dessa influência. Até a sujeira, sabe? Você acha que se um demônio tiver que se esconder num lugar, prefere um lugar limpo, sujo? Não que ele não possa se esconder onde ele quiser, né? Mas ele acha mais bonito os lugares sujos, com certeza. E sem falar de sentimentos. Se uma pessoa estiver com ódio, a Bíblia vai nos dizer, 1 João 3,15, que quem odeia o seu irmão é assassino. Então, ter ódio de alguém é um pecado. E acaba sendo uma brecha para a sua vida. Você precisa confessar, pedir perdão a Jesus por esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento. Livre-se disso. Tira isso da sua vida. Ah, mas o outro, não, mas está fazendo mal para você. Se livra disso em nome de Jesus, amém? E dentre assassinato, inclusive aborto, gente. Né? Se você já teve isso, ou alguém na sua família teve, confesse para Jesus e peça perdão para Jesus. Se livre disso na sua vida, amém? Outra coisa, a pastora citou aqui: amor ao dinheiro. Qual era o problema que Judas tinha? Amor ao dinheiro. Foram lá adorar, quebraram o vaso. Ele disse: ai, isso podia ser vendido embaixo disso, ele queria roubar. Aí depois, na hora que foi para entregar Jesus, ele perguntou: quanto vocês vão me dar para entregar Jesus? 30 moedas de prata, tá bom? O problema de Judas era o amor ao dinheiro, e isso levou Judas para o inferno. E foi o princípio do que fez ele cair. Iniquidade. Quando as coisas vão, você vê na sua família: na minha família todo mundo fez isso. Tem famílias que a família inteira tem problema de álcool. Outros a família inteira tem problema de divórcio. Outros a família inteira. Repreenda isso, diga: foi até aqui, daqui para frente, Deus, eu não quero mais na minha vida. Senhor Jesus, eu te confesso, eu não quero essa iniquidade na minha vida, amém? Agora, esse aqui ninguém imagina. Brinquedos e decoração. Calma. Não sou nenhum fanático aqui. Mas, se você tem a oportunidade de dar um brinquedo legal para a criança, por que você vai dar um brinquedo que você olha para ele e ele parece algo bonito? Muito sentido, né? Se a sua intenção de decorar a sua casa, deixar ela bonita e agradável, por que você vai colocar coisas que remetam a uma espiritualidade do mal? Não tem sentido também. Então, precisa que a gente pensar um pouquinho. Idolatria. Cada vez que você cultua algo que não é Deus, é o demônio que acaba recebendo aquela adoração. Seja um ídolo, seja uma estátua, seja uma namorada, seja até um filho. O filho não tem culpa, mas se você o adorar, ele pode se tornar um problema para a sua vida. Um pastor, até um jogador de futebol, quando você coloca aquilo acima de Deus na sua vida, isso se torna ruim. Já estou encerrando, tá? Fica tranquilo. Olha só, o diabo gosta de atacar onde a cerca é mais baixa, claro. Por exemplo, Davi tinha problema de amor ao dinheiro, era preso ao dinheiro? Não. Qual era o problema do Davi? Mulher. Então, quando o diabo queria tentar o Davi, o que ele fazia? Botava uma mulher bonita para tomar banho debaixo da sacada dele. Era a fraqueza dele. Pastor, ele não tinha como resistir. Você não viu a pregação antes, né? Claro que ele tinha. Mas ele caiu. Deus deu o livramento? Deu. Mas ele caiu. Agora, já o Judas, Deus não colocou uma mulher bonita para tentar o Judas. O que ele colocou?
Dinheiro. Onde a cerca era mais baixa dos juros? Dinheiro. Então, talvez tenha uma área que você é um pouco mais fraco, talvez ali o inimigo vai tentar atacar você, vigia. Mas também pode tentar onde a cerca é mais alta. Por quê? Porque onde a cerca é mais alta, às vezes as pessoas esquecem de vigiar. Nós temos o exemplo do rei Josias na Bíblia, e ele talvez tenha sido o melhor rei que teve na Bíblia, e ele é extremamente zeloso em discernir a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Como que ele caiu? Por não discernir a vontade de Deus e não obedecer à vontade de Deus. O faraó veio e disse: essa briga não é contigo. Ele não discerniu que era Deus falando através do faraó, ele não acreditou e ele foi para a queda. Olha que trágico. Porque às vezes quando você pensa, nisso eu nunca vou cair, a Bíblia diz, aquele que está de pé, olha que não cai. Amém? Conclusão: se você está influenciado, oprimido ou possesso, Jesus pode te libertar. Eu vou repetir para vocês os 4 passos. Primeiro, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Segundo, confesse os seus pecados, renuncie a fé. Terceiro, peça que alguém ore junto com você. Quarto, aceite ser ajudado ao contrário. Amém?